Estas palavras de Paulo pelo Espírito. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Eu me volto agora para o versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobretudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Este versículo de número 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Bem, o nosso título nesta manhã é a paz, o árbitro da alma. E a paz de Deus, aqui neste versículo de número 15, e a paz de Deus para a qual fostes chamados. Bem, esse termo paz aparece muitas vezes na palavra de Deus, mas que paz é esta que Paulo se refere aqui? Que a paz de Deus, irmãos de Colossos, irmãos de todas as gerações, que esta paz de Deus domine, exerça um domínio em vossos corações. Bem, esta paz, a respeito da qual ele fala aqui, ela não é aquela paz do campo, da tranquilidade de um dia calmo, sossegado, ou quando você respira o ar puro, num lugar tranquilo, no mato. Não é esta paz que ele se refere. Esta paz, ela é um fruto do Espírito, uma paz diferente. É um fruto do Espírito de Deus na conversão, e como todos os demais frutos, a alegria, o gozo, o domínio próprio, etc., esta paz, ela é diretamente outorgada, dada à alma de uma pessoa naquele momento da conversão. Antes daquele momento, nós não tínhamos esta paz. Assim, esta paz não é aquela paz da tranquilidade de um dia de descanso, de um horizonte bucólico, tranquilo. É algo que vem diretamente de Deus, porque é dado pelo Espírito Santo. Ela é diretamente comunicada à alma, em outras palavras. Assim, esta é uma paz que, porque é dada pelo Espírito Santo, ela foi implantada dentro de nós. Nós não tínhamos isto, nós não tínhamos este objeto antes. Nós não tínhamos este elemento, não existia em nossa vida. Havia muitas coisas em nossa vida, desde a criação, desde que nascemos, que reflete a imagem de Deus em nós, mas esta paz aqui não existia em nós até aquele momento, quando o Espírito Santo veio habitar em nós. Assim, marque isto, é este tipo de paz, um dom do Espírito, Paulo se refere aqui neste versículo. E também esta paz é uma paz que é derivada das Escrituras Sagradas. Nós recebemos ela pelo Espírito da Palavra de Deus. Ela nos é dada na conversão e ela é experimentada, ela é recebida da Palavra de Deus. Esta é a sabedoria de Deus, de nos dar esta paz na conversão e nós seguirmos bebendo, experimentando, nos alimentando desta paz através da Palavra de Deus. Bem, a palavra paz no Antigo Testamento, nós estamos no Novo aqui, escrita no grego, mas a palavra paz lá no Antigo Testamento, no hebraico, ela traz a ideia de segurança. Esse é o significado básico da palavra paz no hebraico. Sim, há outros sentidos ou sinônimos para esta palavra paz no Antigo Testamento, mas o significado que se sobressai a esta palavra no hebraico é a ideia de segurança. Você percebe isso ao longo das páginas do Antigo Testamento. Esse é o principal significado. Sim, pode significar felicidade em alguns momentos, alguns outros momentos prosperidade, mas sobretudo segurança. E a ideia é esta, que em Deus, em Jeová, no Senhor, nós temos segurança. Você vê isso nos Salmos, você vê isso nas orações, você vê isso nas declarações do povo de Deus no Antigo Testamento. Paz ali é segurança. No Senhor nós temos segurança espiritual, segurança eterna. Com o Senhor, neste mundo, nós somos guardados, segurança, paz. E dessa confiança que nós estamos seguros em Deus, então vem esta paz.
Esta é a ideia no Antigo Testamento. Assim, paz é o resultado da segurança em Deus. Esse é o primeiro elemento, o primeiro lado deste dom. Agora, no Novo Testamento, a palavra grega traduzida aqui como paz é a palavra Irene, de onde nós tiramos o nome Irene. E paz aqui no Novo Testamento tem um significado próximo, mas um pouco diferente do que significa no Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento, a Irene significa unir. Unir, esta é a ideia. Algo estava separado e agora foi unido. Estava distante, em um lugar indevido, e agora houve reconciliação. Como quando nós dizemos fazer as pazes, é unir novamente, não é? Esta é a ideia da palavra paz no Novo Testamento. Reconciliação é o elemento principal da palavra paz, a Irene, no Novo Testamento. Assim, aqui estão os dois lados desta moeda, os dois lados desta bênção, deste dom. Paz na Bíblia é segurança e união. É por essa razão que o Evangelho, por exemplo, a mensagem do Evangelho é chamada de o Evangelho da paz. Porque o Evangelho é que nos reconcilia com Deus, nos une de novo a Deus. Ele é o Evangelho da reconciliação, ele é o Evangelho da paz. Bem, antes da conversão, nós estamos separados de Deus, alienados de Deus, longe de Deus. Deus lá, nós cá. Mas essa paz da reconciliação, ela vem com o cessar da guerra. E essa é a ideia de paz no Novo Testamento. Nós vivíamos longe do Senhor, poluindo o seu mundo, vivendo em pecado, quebrando as suas leis. Éramos inimigos de Deus por natureza, diz o apóstolo Paulo, e Deus era o nosso inimigo. Mas por causa de Cristo Jesus, nós somos reconciliados, e tendo sido reconciliados, o que é que nós temos agora? Paz. Este é o significado em muitos versículos da palavra paz. Paulo chama de a paz de Deus neste versículo 15. E a paz de Deus para a qual também fostes chamados. Bem, se é a paz de Deus, então esta paz ela tem origem em Deus. Ela não estava em nós. Não fomos nós que buscamos a Deus, que decidimos cessar a guerra do pecado. Foi Ele que veio a nós. Foi Ele que nos buscou. Ela tem origem em Deus. E esta paz, este senso de segurança, vem do Senhor. Queridos amigos, essa paz, ela não entra em teu coração quando você respira um ar fresco depois de ter saído de um problema ou de uma dificuldade, você se sente tranquilo. Não é esta paz. Você não compra esta paz na loja, como quem compra um produto que precisava muito, estou em paz agora, tenho o produto. Não. Esta paz é uma paz diferente. Ela também não é o resultado dos relacionamentos humanos, quando os relacionamentos que estavam indo mal agora se tornam bons, não é? Restabelecidos. Não é esta paz. Ela vem do céu. Ela é uma dádiva de Deus na conversão. Veja o texto, por exemplo, de Romanos capítulo 5, versículo 1. Ilustra com toda clareza o mesmo apóstolo Paulo dizendo aqui, observe. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Somos unidos a Deus, reconciliados. A guerra acabou. Este é o significado da palavra paz do Novo Testamento, significado preponderante, união. Assim, paz na palavra de Deus significa segurança e reconciliação, de modo que reconciliados com Deus pela fé, temos segurança. Não é maravilhoso? Paulo chama de a paz de Deus. Uma das primeiras bênças sensíveis, conscientes que uma pessoa recebe quando ela é perdoada de seus pecados, é este senso de paz. Pela graça de Deus, eu me recordo aos 17 anos, quase 25 anos atrás, um peso na alma profunda a buscar a Deus, todo aquele processo de conversão, não é a obra do Senhor que me levou a um senso de culpa, a um senso de vergonha, a um senso de temor, a um peso absurdo, até aquele momento que o Senhor aceitou o meu arrependimento, me deu uma resposta de paz. Eu me recordo que acordando no dia seguinte, queridos amigos, aquele senso de paz era tão imenso, tão grande, é como se eu fosse um bebê dentro de uma placenta. A paz estava aqui, eu quase conseguia segurá-la, estava em mim, ela me permeava. Um peso de culpa tinha sido retirado. Eu não consigo ilustrar isso. É como se você andasse no asfalto o dia inteiro, na cidade, seco, sedento, cansado, e chegasse em casa, sombra, água fresca, tranquilo. É muito mais do que isso. Uma das primeiras evidências da conversão, dada por Deus graciosamente, como um selo de que Ele
nos reconciliou. E nós agora não estamos mais debaixo da condenação. Estamos seguros em Cristo. É paz com Deus. Essa não é aquela paz do campo. Não é aquela paz que você sente quando o salário cai na conta no final do mês. Há tempo. Não. Ela é passageira aquela. Essa é algo que vem de Deus e é dada. Ela é real, ela é concreta. Nós não tínhamos antes da conversão. Não há mais guerra com Deus. E porque não há mais guerra, não há mais tumulto dentro de nós. Nem pavor como da guerra, nem o peso da condenação. Há união, segurança. Deus envia ao coração do salvo, pelo seu Espírito que habita ali, paz. Esta paz vem de Deus. E esta paz de Deus, Ele deu isso a todo o seu povo. Veja comigo João capítulo 14, versículo de número 27. O Evangelho de João 14, 27 diz essas palavras. É o Senhor Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eles não tinham esta paz, foi dada a eles. Ela é dada ao povo de Deus. E esta paz que é dada ao povo de Deus, veja, ela é uma marca característica da verdadeira religião. Caim, após o seu crime, executado seu irmão, ele foi condenado. Ele veio a Deus e a misericórdia de Deus foi tão grande que disse: você não será morto por qualquer pessoa, eu colocarei em ti uma marca, um sinal, e todos saberão, e te verão, e temerão, e você não será morto antes da hora. A ideia é parecida com esta. Na conversão nós recebemos muitas marcas, mas esta é uma tão visível, chamada paz. E quando você é salvo de verdade, esta paz, que é algo que nenhuma religião humana, nenhum fundador de religião possa criar, dar para os seus seguidores, essa paz que vem na conversão, que é dada por Cristo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, ela se torna um sinal em nossa vida visível pelo mundo. A falta desta paz gera grande descontentamento, não é? Uma das maiores marcas, mais características de uma pessoa não salva, por melhor que ela esteja na vida, é o descontentamento. E descontentamento, a propósito, é a característica mais visível do movimento evangélico, da teoria da prosperidade, não é? Uma visível falta de paz na alma das pessoas. Uma visível falta de contentamento, elas estão dessatisfeitas, elas cobiçam por algo que não tem neste mundo. Elas vão, eu preciso ter este bem, esta saúde, esta oportunidade. Mas a paz na conversão é um sinal, é uma marca. Um crente regenerado é alguém que pode se alegrar, esta paz lhe foi dada. Quantos testemunhos talvez você já ouviu, eu já ouvi vários, de pessoas que foram atraídas para a palavra de Deus, para o cristianismo bíblico, para ir a uma igreja, conhecer o povo de Deus e ouvir a palavra de Deus, por aquela paz que eles viram na vida, na alma daquele amigo, colega de trabalho, colega de faculdade daquele vizinho. Eu me recordo claramente de um querido amigo, um querido irmão, hoje salvo, era colega de faculdade, era uma pessoa visivelmente sem paz, uma pessoa tumultuosa dentro da alma, ansiosa, briguento, preocupado, suspeito de tudo, que alguém queria passar a perna nele. E um dia ele disse que foi na casa de um amigo crente, e foi muito interessante porque o pai e a mãe deles eram crentes, os irmãos também, e ele entrou na casa, eles estavam todo mundo lá, e passou um tempo, almoçou ali depois. Um tempo depois ele disse: quando eu entrei na sua casa, eu senti uma paz tão grande. Mas não foi a paz do ambiente, porque tinha algum incenso queimando ali, algum perfume odorizado. Não, a conversa das pessoas, o tom da voz, a maneira. Parece que havia alguma coisa diferente ali. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, na conversão. As pessoas do mundo observam isso em nós e são atraídas por isso, mesmo sem falar nada. Há algo diferente naquele rapaz, naquela mulher, naquela senhora. O mundo está caindo, a economia está caindo, o coronavírus está matando, está todo mundo se preocupando, ela está tomando suas medidas, ele está tomando suas medidas também, mas veja, ele não está desmoronando, ele não está arrancando os cabelos, não está correndo de um lado para outro. Há algo diferente nessa pessoa, uma paz ali, eu quero isso também, eu preciso disso. Ela é dada como uma marca visível para o mundo. O mundo não tem essa paz. O
O mundo tem a tranquilidade dos bens materiais, do prazer de ter alcançado algo. Esta paz que vai através das dificuldades é uma dádiva de Deus. Ou você tem ela, ou você não tem. Ou você recebeu de Deus, ou você não recebeu. Você não consegue produzi-la. Ela irá falhar logo, logo. O primeiro desafio da primeira provação. Mas quando ela vem do alto, ela está em nós. Não é? E essa é uma grandiosa marca da verdadeira religião. Queridos, não meramente palavras, teologia e doutrina certa, mas algo real, algo visível, concreto, uma obra de Deus numa pessoa. A paz que trouxe o fim da guerra, tirando a sujeira do caráter, colocando santidade, tirando o vazio, o descontrole, o medo, a ansiedade, colocando paz. Porque na sabedoria de Deus, Ele decidiu que esta paz que Ele nos daria seria um componente fundamental de seu evangelho neste mundo. Nós não portamos apenas uma mensagem intelectual da palavra de Deus que salva pecadores explicando, nós portamos este cartão de visita, esta áurea, entre aspas, assim por dizer, que é a paz de Deus, algo que não pode ser copiado pelo mundo. Não é maravilhoso que o Senhor fez? Esta é a paz que Paulo se refere aqui em Colossenses, observe. E a paz de Deus, esta segurança, reconciliação, elemento essencial do Espírito na vida de um salvo, e a paz de Deus para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sejam agradecidos. Para o qual também fostes chamados em um corpo. Você observa outra coisa aqui, chamado da morte para a vida. Nós somos chamados por Deus para dentro desta paz e para vivê-la também em um corpo, em uma igreja. Meus amigos, você não foi salvo, nem um crente, nem um eleito de Deus foi chamado, salvo, para viver como um crente independente no mundo, fazendo sua religião, vivendo sua vida cristã, só Ele e Deus, não. Nós somos chamados e unidos a um corpo, que é o corpo de Cristo. Você não foi chamado para ser cristão autônomo, independente, autossuficiente, porque um crente ele vive no contexto de uma igreja local, assim como a mão vive no contexto do corpo. Sim, a mão pode operar independentemente do pé, das orelhas, mas ela faz isso enquanto está ligado no corpo. É importante lembrar isso, nós não fomos apenas salvos, chamados. Nós somos chamados e enxertados no corpo de Cristo. Nossa vida nesse mundo é no contexto de igreja, porque a igreja, na sabedoria de Deus, é como uma colônia estrangeira no mundo. Porque este mundo não é mais a nossa cultura, nosso país. E nós não subimos ainda para a terra celestial, então Deus criou uma colônia, e nós entramos para viver nesta colônia. Você sabe o que eu quero dizer, não é? Se você vai para um outro país e ele tem uma colônia de brasileiros, tudo ali é brasileiro, né? A feira vende coxinha, vende isso, brasileiro. Isso não é um bom exemplo, mas pense sobre algo mais limpo, mais elevado, mais transformado. Assim é a igreja local, ela deve ser assim. Você está neste mundo e você se sente um peregrino, mas Deus criou uma colônia e você entra no corpo de Cristo salvo, e ali você respira a cultura de Deus, se alegra com o povo de Deus, pensa nas coisas de Deus. Se você está numa colônia, se você recorda, Henry Ford, no início da produção de carros, no final do século XIX, início do século XX, eles precisavam muito de borracha para os pneus. E de onde tem borracha no mundo, senão na floresta amazônica? E eles fundaram uma colônia norte-americana da Ford, lá na Amazônia. Você deve ter visto isso no Globo Repórter, na internet, não é? Hoje está só os pedaços. Mas quando você vê aquelas casas, foram feitas tudo igualzinho aquelas casinhas norte-americanas, não é? Tipo de inverno, no meio da floresta amazônica, aquele calorão. E tudo bem feitinho, organizadinho, cerquinho, tudo lá. E lá eles se reuniam, lá tinha escola para as crianças, lá eles falavam só a língua deles. Enquanto trabalhavam com os brasileiros, voltavam para a sua colônia, ali viviam tudo como tinham nos Estados Unidos. Essa é a ideia. Quando nós fomos salvos, nós não pertencemos mais a este mundo. Não é nosso país, nossa cultura, nosso gosto. E o Senhor estabeleceu uma colônia do céu na terra para nós, que é a igreja. Como você pode viver fora dessa colônia do céu na terra? Aqui nós temos a nossa linguagem, nossa cultura, nosso interesse, a mesma mente, o mesmo desejo, a mesma alegria, o mesmo procedimento. Enquanto estamos no mundo alcançando pessoas, aqui nós vivemos. Assim nós fomos chamados para esta paz, para dentro desta paz, para vivê-la também como corpo, na igreja. A unidade em Cristo, chamados para criarmos esta unidade espiritual, a família, o casamento,
É o lugar apropriado para o nascimento de filhos, não é? Deus estabeleceu isso. Porque ali é um ambiente onde as crianças vão ser formadas, treinadas com princípios e valores de temor a Deus, não é? Crianças que nascem fora da família têm grandes dificuldades ao longo da vida. Assim, a igreja que Deus criou é o lugar apropriado para o nascimento de novos crentes, para serem recebidos, ensinados, disciplinados, treinados, amados, conduzidos à família de Deus. E assim Deus deu a esta colônia dons, não é? Nós já vimos tantos pastores, líderes da palavra, e dons a cada um para servirmos uns aos outros. Nós fomos chamados para esta paz com Deus que nós não tínhamos, para dentro de um corpo. Marque isso. Agora veja o versículo 15 mais uma vez. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Em um corpo, na igreja, não indivíduos isolados, para a qual também foste chamado. Agora observe esta palavra que aparece na sequência, maravilhosa. Que esta paz, ele diz, domine em vossos corações. O termo aqui no grego é domine. Domine era o termo utilizado na cultura grega para o juiz dos Jogos Olímpicos, o governador, aquele que era o juiz dos Jogos Olímpicos. Esse era o domine. A paz de Deus domine os vossos corações. É maravilhoso, não é? Eu quero gastar o nosso restante do estudo aqui. A paz de Deus domine os vossos corações. Domine. Nos jogos públicos tinha que ter juiz, não é? Tinha que ter alguém que presidia. A paz de Deus, está dizendo o apóstolo Paulo, será dentro de nós o árbitro. Você precisa de um árbitro em tua alma. E eu também. Você se pega às vezes dividido em teus pensamentos, ansioso para lá e para cá, você precisa de um juiz para apitar e organiza aqui. Deus nos deu isso. A paz da conversão. Leia novamente. E a paz de Deus, esta segurança, unidade, domine, exerça governo, apite, arbitre em vossos corações. Coração é a mente, as afeições e a mente racional. Quando elas estão divididas, correndo um para o lado, bagunçado na ordem, domine em vossos corações. Oh, meus queridos amigos, nós estamos tocando em algo radiativo aqui. Nós estamos tocando em algo maravilhoso aqui. Nós estamos tocando em algo que você deve carregar para a vida hoje, amanhã e depois, e nunca se esquecer. Influenciar a tua vida e permanecer em você. Deixa-me dar um exemplo negativo, mas que tem um lado positivo na ilustração apenas. Em Goiás houve aquele problema do Césio, não é? 137, se não me engano, nos anos 90. Alguém descobriu ali um hospital abandonado, pulou o muro, entrou lá e tinha lá máquinas de raio-x e outras máquinas desmontadas. E ele pegou uma caixinha lá e levou um monte de sucata para casa, roubou na verdade, o senhor. E lá na casa dele ele começou a abrir, tinha esposa, tinha filho, e achou dentro dessa caixinha, que era de uma máquina de raio-x, uma caixinha abriu, tinha um pozinho, que pozinho lindo, brilhante. Olha que pozinho brilhante, pôs a mão assim, passou no rosto, chamou a criança, olha, no escuro ficava brilhando aquele pó da máquina de raio-x. Césio 137. Terrível, né? Contaminou tantas e tantas pessoas. Até o lote da casa teve que ser destruído, o lote está lá vazio hoje como memorial. As pessoas foram levadas para o ginásio, isoladas por dias, muita gente morreu de câncer por causa daquela irradiação. Mas é péssimo exemplo, desculpe, mas pense sobre isso aqui agora. Esta paz, a compreensão disso aqui, ela deve irradiar em você, você precisa dela. Ela deve estar em você, e você só vai manter isso com a mente. Nós somos edificados compreendendo a palavra de Deus, nós misturamos fé e vivemos isso. Se você guardar isso agora, você terá um remédio, um antídoto, uma vacina para levar ao longo de toda a tua vida. Como um diabético tem que carregar sua seringa, né? Sua insulina. Infelizmente há muitas provações nessa velha natureza, nós queremos carregar este remédio aqui. Deixa-me lhe dar este remédio, guarde em tua alma. A razão de que muitos não estão aqui talvez é porque não têm usado este remédio. Leia esse texto novamente e marque com toda a tua mente e atenção. Observe. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. O governador dos Jogos Olímpicos, que preside a paz que Deus me deu na conversão, que deve estar em mim, mantida em mim, deve presidir, deve governar
todas as minhas afeições, pensamentos e emoções. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. No carro, você tem o carburador e você tem uma quantidade de água girando no carro para resfriar o motor. E por muito tempo os mecânicos tiveram um problema, porque a água ela não é suficiente para manter aquela temperatura. Ela chega a um ponto de ebulição, que é 100 graus, e começa a evaporar e sair. Então eles criaram um negócio chamado aditivo. Você junta com a água, pode chegar a 100 e tantos graus e mantém ainda a temperatura. A paz de Deus precisa ser isso em nós. Ela é isso, ela foi dada para isso. A paz de Deus, o juiz, deve governar, presidir as nossas afeições e não deixar nossas afeições fora de controle. Você não precisa ser uma pessoa descontrolada no momento da ansiedade e da dificuldade. Deus te deu algo se você nasceu de novo. Meus queridos, eu não vim aqui para fazer uma palestra de autoajuda e motivar você por ideias, esqueça a vida. Eu quero lhe dar a doutrina da palavra de Deus. E se você entender, você será edificado na sua mente. E você guarda isso com você, misturando com fé, e a sua vida será edificada grandemente. A paz de Deus domine em vosso coração. Reja, presida a mente. Mantenha todos os teus pensamentos, todas as tuas afeições em seus devidos lugares. E salve a mente do tumulto de pensamentos divididos e afeições conturbadas. A paz de Deus para a qual foste chamados domine, governe, reja o vosso coração. Como pastor e como crente, muitas vezes observo que a causa da ansiedade, da preocupação é isso. Ali está o remédio, ele não é tomado. Eu prefiro ficar com os sintomas. Oh, meus queridos amigos, essa não é uma paz do fechar os olhos e imaginar que tudo está bem. Eu vou pensar, a dor não existe, nada existe, eu vou fingir. Não, essa é uma paz racional, baseada numa verdade dada por Deus na conversão. É algo, Ele me deu. Vem na salvação, eu preciso usar isso. É algo inteligente, é algo verdadeiro, vem de Deus, foi nos dado. A alma ela está inclinada a muitas agitações e muitas paixões e preocupações. É como uma multidão de pessoas reunidas, não é uma multidão de pessoas reunidas, nunca é um fim em si mesmo, elas se reúnem para algo. E se não há um árbitro, um controle, uma direção, um direcionamento, ali vão causar tumulto, vão arrebentar, todo tipo de coisa irá acontecer. A alma precisa de algo para presidir sobre ela e manter as suas várias faculdades em seu local determinado. E nada mais poderoso para esse fim que um profundo senso da presença de Deus, do perdão de Deus. Paz, eu nasci de novo. Eu sou um filho de Deus. Meus pecados foram perdoados. Assim a paz de Deus, união, segurança, ela subjugará o tumulto das paixões, do descontentamento, das preocupações, da ansiedade que vem à alma, e assim ela preserva a minha mente com saúde e ativa. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Há certos hormônios no corpo que eles são ativados pelo cérebro em determinados momentos. A adrenalina, por exemplo, é um deles. É bom esse hormônio, você precisa dele. Você está andando, vem um pitbull ali para te agarrar. O cérebro percebe sempre pela mente, compreensão, ele ativa a glândula, libera a adrenalina no sangue, você até sente isso, e você dá um pulo de 3 metros de altura e salta um muro que você nunca conseguiria, mesmo que treinasse para os Jogos Olímpicos. Não é tremendo este mecanismo que Deus colocou em nós? Assim é esta paz. Quando a turbulência vem, Deus nos deu na vida cristã, na vida espiritual, algo maravilhoso, porque Ele disse que nos daria uma paz, e que essa paz permaneceria. Como pode essa paz permanecer comigo num mundo de tribulação e dificuldade? Aqui está o componente. No momento em que essas coisas vêm, começam a me tomar, a alma pela fé libera, assim por dizer, este hormônio. Eu me lembro a quem eu pertenço. Eu me lembro que meu Redentor vive e a paz domina meu coração. A mesma coisa, a dopamina, não é? A neuroadrenalina, todos esses hormônios necessários. Não é? Você se exercita, dopamina é liberada. Espero que eu não esteja confundindo os hormônios aqui. Não é a serotonina, perdão, e você sente prazer, alívio, não é? Porque os músculos são relaxados.
Ou você está se esforçando, um outro hormônio é liberado para que você se sente cansado, senão você vai se arrebentar e pare. Veja como o cérebro ele controla o corpo, ele está monitorando. Na conversão, Deus nos deu a paz. O mundo nos engana com a paz abstrata, yoga, respira, essa coisa, sinta. Esse é um componente que nós não tínhamos, não é a paz do mundo, essa paz você consegue alcançar, sai do barulho, vai para o mato, esquece os problemas. Sim, ela dura pouco, na hora que você volta para o barulho, o problema está, problema de novo, não é? Não, esta paz é um componente da nova vida espiritual que deve operar nestes momentos. Deus sabia disso, Ele prometeu nos dar uma paz. Como nós teríamos essa paz em um mundo como este? Com o diabo, com as preocupações legítimas. Ele nos deu este elemento, para nós seguirmos através dela, dos problemas, das dificuldades, com esta paz. Paulo fala sobre a paz que excede o entendimento, é essa paz aqui, lá em Filipenses. Ele diz assim, a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações, dominará, será o juiz. Mas como assim excede o entendimento? Dessa maneira, compreensão. Aqui estou eu no meio de um problema, não posso fugir dele, é real, seja uma enfermidade, seja o salário baixo, seja dificuldade, seja o que quer que seja. Eu não posso fingir que ele não existe, psicologia do avestruz, enfiar a cabeça no buraco, não existe, vou passar através. Não há como, está lá, a ansiedade vai vir, não é? E Paulo diz, essa paz que Deus te deu na conversão, ela deve dominar o teu coração, ela é uma paz que excede o entendimento. Como assim? Como assim? Bem, quando você está aí agindo, você quer resolver o problema para quê? Para que você tenha paz. Paguei minha conta, alívio. Paguei o boleto, paguei o imposto, resolvi aquela questão, agora você tem aquela paz momentânea porque foi resolvido, não é? Claro. Mas Deus está dizendo que essa paz que Ele deu, que é diferente da do mundo, a do mundo é essa, eu resolvo o problema, estou tranquilo por enquanto. A paz de Deus é diferente dela. É uma paz que, junto com o problema, nós continuamos em paz. Ela excede o entendimento me diz assim, o entendimento da situação. Eu estou no meio do problema, está difícil, eu não posso ficar parado aqui, o entendimento da situação diz que eu tenho que roer a unha, eu tenho que levantar, eu tenho que preocupar, eu tenho que sair atrás, eu tenho que correr, eu tenho que fazer isso. O entendimento da situação faz isso, mas por que Deus me deu esta paz racional, inteligente, bíblica? Eu posso atravessar este problema sem desmoronar, sem pecar contra Deus. Ele me dá a paz antes do problema ser resolvido. No mundo nós resolvemos o problema para alcançar a paz. Ele me dá a paz antes do problema ser resolvido, para que eu atravesse o problema em paz e não peque contra ele, não desmorone e dê um mau testemunho. Ela excede o entendimento, ela não é irracional, ela excede o entendimento da situação. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine, árbitro, os vossos corações. Você está entendendo o que eu quis dizer? Você consegue viver sem isso aqui? Porque as pessoas estão buscando esta paz através de meios místicos. Quero sentir, ansiedades, não é? Mas está aqui, o remédio. Foi dado na conversão, para vivermos o resto da nossa vida desse lado do céu, antes de receber um corpo perfeito. Tudo na palavra de Deus vem pela fé no que Deus nos deu. A edificação vem pela mente. Você mistura fé com isso? Você entende isso? Assim, a paz de Deus, ela subjugará o tumulto das paixões, dos descontentamentos, das preocupações, da ansiedade da alma e preserva a tua mente e saúde ativa. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, permita agora que a paz de Deus para a qual você foi chamado domine o teu coração e a tua mente e presida sobre as tuas afeições. Porque você serve a um Deus que não somente te viu, te escolheu, te chamou, mas que te ama e que traça intencionalmente, conscientemente, por teu nome, por você, planos para a tua vida. E Ele se determinou te conduzir e te preservar até o final. É assim que nós vivemos a fé, na palavra de Deus. E você diz a si mesmo, eu sou um crente em Jesus Cristo, você foi chamado para esta paz. E amanhã e nos próximos dias, todos os tipos de coisas acontecerão conosco. Desde que a paz de Deus governe, domine, arbitre estes sentimentos, estas coisas.
O que ela governará? O que ela dominará? Bem, ela denominará, primeiro, descontentamento. Se você não está tomando nota, ouça novamente, porque nós vamos esquecer essas coisas. E Satanás vai garantir. E nós vamos voltar na próxima semana cheio de descontentamento e disso e aquilo, porque nós não usamos o que Deus nos deu. Você é chamado para esta paz irá governar primeiramente o descontentamento. Oh, eu estou descontente. Eu me vejo murmurando, eu me vejo negativo, tudo é negativo. Olha a roupa dessa pessoa, olha essa árvore, olha esse bueiro, olha a prefeitura, tudo é negativo. Estou passando informação negativo, e eu estou murmurando disso e murmurando daquilo, aquilo mais. Deixe que a paz domine, governe sobre isso. Reflita, quem sou eu? Eu sou agora um filho de Deus. Veja que grande amor nos concedeu o Pai, ao ponto de sermos chamados filho de Deus. Você duvida disso? Reflita, eu fui salvo por Cristo, meu Senhor. Eu fui salvo da ira de Deus. Essas pessoas aí que se gabam tanto, cheias de si mesmas, elas não conhecem meu Salvador, não têm verdadeira paz. Eu tenho. Eu fui salvo da ira de Deus. O teu pecado se foi, a tua consciência foi limpa. Você tem a palavra de Deus, eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Você lembra disso? Você diz isso a si mesmo. Deixe que a reconciliação e a segurança que vem de Deus na salvação governe em teu coração. Diga a si mesmo, diga a si mesmo dessa maneira, aqui estão as minhas causas de reclamação e de murmuração. Você deve fazer isso. Aqui estão as minhas causas de dessatisfação, é isso, é aquilo, essa pessoa, esse negócio, essa doença, esse governo. Aqui estão as minhas causas de murmuração. E aqui estão as minhas bênçãos. Aqui está a obra de Deus na minha vida. Elas são muito maiores e mais permanentes do que essas dificuldades legítimas de preocupação. Eu vou permitir que elas dominem minha mente e meu coração e governem dentro de mim. Essa é a verdadeira razão da paz de um crente. Não é porque ele não tem problemas nem dificuldades. Havia um antigo hino que dizia assim, um corinho que dizia assim, esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, é porque eu conheço o meu Senhor. Claro que é, o mundo não tem isso, ela é dada na conversão, ou você tem ou você não tem. Se você tem, você deve usá-la. Reflita, quem sou eu? Eu tenho a palavra de Deus. Deixe que a reconciliação e a segurança da salvação que você tem em Deus governe em teu coração. Você pesa essas coisas, então naturalmente você não pode murmurar e ficar reclamando e etc, etc. Você sabe que as suas bênçãos são maiores. E a paz de Deus, para a qual foste chamado, domine os vossos corações, afeições. A paz de Deus deve dominar, em segundo lugar, além do descontentamento, a paz de Deus deve dominar a ansiedade. Coisas que não estão indo bem, coisas que começaram a sair do meu controle, coisas que estão voltando em vez de ficar para trás. Como eu vou conseguir aquilo? Como eu vou conseguir pagar minhas contas e alimentar os meus filhos? Como eu vou conseguir isso? Deixe que a paz de Deus domine para que a ansiedade não te domine. Oh, meu querido amigo, entenda isso, essa é uma regra espiritual. A palavra domínio, lembra, é governo, domine, juiz. Ou nós somos governados pela paz de Deus, ou nós vamos ser governados por outra coisa. Não há outro meio termo. Tenho certeza disso. Então deixe que a paz de Deus domine o teu coração. Ela deve dominar as ansiedades, para que a ansiedade não te domine. Quantas causas de enfermidades, de problemas, de tristeza é o resultado das ansiedades gerindo, dominando, governando dentro de nós. Faça isso, diz a ansiedade. Não fique assim, diz a ansiedade. Responda dessa maneira, diz a ansiedade. Estou sendo governado. Estou sendo governado. Você já parou para pensar e dizer a si mesmo, peraí, eu estou me comportando assim dessa maneira, eu estou sendo governado pela velha natureza, não vou permitir. Estou sendo governado pela ansiedade, não vou permitir. Eu sou um filho de Deus. Os olhos de Deus estão sobre mim agora. Eu não vou fazer o que é errado, eu não vou agir dessa maneira, não vou permitir. Deixe. Você percebe que é um ato da mente? Ele não está dizendo, ore pela paz de Deus. Peça a Deus pela paz, Ele já te deu. Agora deixe que a paz de Deus domine, governe, arbitre em teu coração. 3.
Talvez haja algo indigno passando pela mente, pelas afeições, como um ressentimento em teus pensamentos. E ressentimento é algo difícil, é pior do que cupim. Você passa o veneno, ele volta, ele aparece depois de algum tempo. E você diz, por que eu tenho que passar por essa situação? Por que eu tenho que me submeter a isso? Por que eu tenho que aguentar isso? Por que isso, e aquilo? Deixe que a paz de Deus domine o seu coração, não a reclamação, a murmuração. Um pensamento indigno é como um câncer que vai se formando e se desenvolvendo. Você não quer que um câncer te ataque desta maneira. Quarto, o que a paz de Deus deve dominar? Bem, ela deve dominar atritos entre irmãos em Cristo. Por quê? Porque nós estamos no corpo. Desde que a paz de Deus domine e seja o arbítrio e traga qualquer divisão na igreja, a paz, a reconciliação. Nos foi dado como corpo de Cristo. Sem isso, nós não conseguimos andar juntos. Personalidades diferentes, gostos diferentes. Nós não somos como ervilhas, todas num vidrinho igualzinho. Nós somos diferentes. E o Senhor nos deu a mente de Cristo e a sua paz. E agora a gente consegue andar junto. Se eu subjugar esta velha, demoníaca natureza, este ego, eu, e deixar que a paz de Deus, a reconciliação, domine a minha língua, meu pensamento, minhas emoções, minha motivação. Aí nós conseguimos andar juntos. Não é verdade? Como Deus é sábio, não é? Em uma congregação, na membresia, onde a maioria não é salvo, não há paz. Há picuinha, fofoca, dificuldade, insatisfação. Quinto, a paz de Deus, ela deve dominar esse negativismo sem necessidade, que toma o lugar da confiança e da fé em Deus. Cada dia da semana, em cada situação, deixe que a paz de Deus domine o teu coração. Mais uma vez, é um ato da alma. Não é, Senhor, me dá paz, me dá paz. Deus não está operando dessa maneira. Ele já nos deu a paz. Ele não estende a mão e do alto estala sobre nossa cabeça e de repente paz. Isso acontece na conversão. Às vezes, em momentos de tremenda dificuldade, não é? O Senhor, porque nós dependemos dEle, às vezes não, muitas vezes, e oramos a Ele, Ele dá também esta paz que excede o entendimento no momento. Mas eu preciso orar e pensar e lembrar das promessas. A negativismo, cada dia da semana, em cada situação, deixe que a paz de Deus governe, domine. E a paz de Deus, querido, esta que Ele nos deu, ela torna um crente completo. Um dos objetivos da existência e da operação desta paz na alma é nos tornar pessoas completas, consistentes. Não mais um crente dividido, meio santo, meio mundano, meio dedicado, meio não dedicado. Um crente gangorra, cheio de altos e baixos, continuamente tobogando. Um momento paz, outro momento murmurando, uma semana firme no Senhor, outra semana dedicada. Não é a vontade de Deus isso para nenhum crente. Um dia ansioso, um dia tranquilo, um dia confiando, outro dia desconfiando. Não, a paz nos foi dada para nos tornar crentes completos, maduros, que possuem uma âncora na alma. Esta âncora, esta paz. Uma maneira de tornar um crente completo é desenvolver essa paz que Deus já nos deu. Como? Como eu vou desenvolver isso? Bom, primeiro, aprenda as doutrinas da palavra de Deus, as verdades. Porque se eu não conheço isso, eu não tenho resposta para nada em situações, mas quando eu conheço, eu tenho as respostas, então paz. O Senhor está no controle nisso, Ele age dessa maneira, Ele já agiu assim, Ele disse isso, paz. Veja como a fé está operando. Isso que é a fé. Cristianismo bíblico, me perdoe o termo, cristianismo bíblico não é uma religião para cabeças vazias. Catolicismo romano, espiritismo, isso é para cabeça vazia. Não seja ofendido com isso. Por quê? Porque nessas religiões você não pensa por si mesmo na palavra. Você reage e pensa aquilo que te determinam pensar. Por exemplo, a fé no catolicismo romano não é tua. Você não tem uma fé pessoal. É a fé da igreja, e a igreja é o clero. Então, o que o clero determina no catecismo, você segue. Se eles dizem qualquer coisa esdrúxula, absurda, contrária à Bíblia, você segue porque a igreja, o clero decidiu. Não é a tua fé, é a fé dele. É a igreja que alimenta a fé do fiel. Está no catecismo.
Mas a fé bíblica não é assim. A fé bíblica te leva a conhecer a verdade, a ponderar, a raciocinar e abraçá-la. A verdade de Deus. Você deve pensar sobre estas coisas. Eu nasci de novo. Ontem eu ouvi isso na palavra de Deus. Eu tenho visto isso. O Senhor não mudou. Quantas vezes Ele já agiu? Eu tenho um banco de memória de respostas de oração. Ele prometeu isso, Ele age dessa maneira. A fé bíblica não é para cabeças vazias. Assim, querido amigo, por necessidade, para honrar a Deus, você deve conhecer as doutrinas da palavra de Deus. Não estudá-las, não aprendê-las, seguir por anos e anos sem conhecer as doutrinas da fé é desonrar a Deus e a sua palavra, e é desconhecer o que Ele te deu na conversão. Você não conhece 1/10 do que Ele te deu na conversão, para o teu bem, para a tua paz, para o teu crescimento. Você não está estudando o que a Bíblia diz. Você recebeu uma ferramenta potente e você não pegou o manual para ler. Está só ali no senso comum tentando usar aquilo quando há dezenas de coisas ali. Eu sigo lá tentando fazer a coisa funcionar, batendo, ela funciona. Quando Deus me deu o meio, a maneira, a paz, como aquele hormônio que Ele colocou no corpo para o momento da dificuldade, Ele pôs na alma na conversão. Deixe então que ela governe. Acione ela baseada no que você tem conhecido das verdades da fé. Você estuda, por exemplo, um livro como aquele A Fé Cristã, aquele puritano, grande puritano Thomas Watson. Isso é teologia sistemática em uma linguagem acessível a todas as pessoas. O que ele faz? Ele extrai da palavra de Deus essas doutrinas, né, que se repetem várias vezes, as principais e mais visíveis doutrinas que estão aqui no texto. E de uma maneira bíblica, simples, ele explica. E você lê, percebe como a Bíblia é consistente, que tem um princípio organizador em toda a Bíblia, o esqueleto do corpo bíblico, a estrutura desse prédio bíblico, que você tem um curso de teologia lendo um livro daquele. Um livro que encaminha a palavra de Deus. E depois você está mais firmado. E você desenvolve profundidade, largueza de entendimento, porque você passa a conhecer a fé. Fé é conjunto de doutrinas. A fé cristã, aquilo que nós cremos. E conhecendo as doutrinas, então você não vai ser enganado por certos homens que dizem, olha, é assim, vai por esse caminho. Será? Eu não sei, estou ansioso. Não, eu conheço, a paz de Deus domina meu coração, esse caminho é errado. E agora entendo como encarar e rejeitar falsas doutrinas. Não fico mais na dúvida, e eu rejeito. Eu tenho a paz de Deus em mim, não vou ser enganado por isso. Eu conheço a verdade. Eu não sei se esse movimento neopentecostal, essas coisas que as pessoas dizem, sentir, não vou ser enganado por isso, porque eu já conheço a doutrina do Espírito. A paz de Deus irá dominar. Você conhece a palavra de Deus? Então você não será enganado por homens, porque você entende as doutrinas essenciais da fé, você conhece as doutrinas da palavra, e isso te traz paz. Muita da nossa dificuldade, problemas, ansiedades e dores, é esta falta do uso da paz. Deixe que a paz de Deus domine o vosso coração. Deixa-me falar sobre ladrões que podem roubar a tua paz. Aqui está um ladrão terrível da paz: a cobiça. Eu não estou dizendo que você não deva trabalhar, fazer o teu melhor, ter uma medida de conforto e segurança para ti, para a tua família, algo decente, não. Não estou dizendo isso. Mas, querido, garanta que o teu coração e o teu caráter estejam livres desse desejo do ter mais. Mais, eu quero mais. E essa televisão está muito pequena, eu quero uma grande. Eu quero mais, agora não, eu quero mudar, eu quero mais, eu quero. Não permita que isso entre em tua alma e permaneça ali. Porque quando esse sentimento ele toma conta de nós, então esta paz ela bate asas e vai embora. Ela não pode conviver com isso, ela é usada para acabar com isso. Permita que a paz domine. Aqui está um ladrão da paz, cobiçar, não é? Sempre ter mais, do melhor, essa disposição mental que leva uma pessoa a ficar sonhando acordada, com a melhor mobília possível para casa, tudo combinando, andar sempre no estilo, na tecnologia, ter todos os gadgets necessários, dirigir o melhor carro possível. Olha, como eu gostaria de só me alimentar nesses restaurantes dessa classe, morar naquele bairro. Cobiça, eu preciso para ter tranquilidade. Isso é um inimigo, um ladrão da paz. E o crente que é alimentado nos pensamentos por cobiça e passa por cima da consciência e do alarme, e a cobiça se enraiza,
Então ela começa a destruir isso. O crente começa a justificar a cobiça. Oh, quantas vezes eu tenho visto crentes em Cristo, cristãos justificando a cobiça. Pessoas que se entregam a uma busca desvairada por dinheiro, de uma vez, muito dinheiro, e elas se tornam presas por isso, elas querem. E quando você argumenta com a mente delas, isto é, admoesta, muitas vezes elas já prepararam uma justificativazinha lá atrás, porque a consciência começou a acusar, eu tenho que lidar com a consciência, passar uma lábia nela. E elas vêm e te dizem, olha pastor, mas se eu ganhar isso, e se eu conseguir isso, e se eu ficar rico, e se eu comprar essa casona, não vai ser só para mim, eu vou trazer meus irmãos lá, eu vou servir bem meus irmãos naquela piscina, eu vou trazer todo mundo para minha casa. E pastor, se eu andar só de carrão e brilhando no luxo, eu vou conseguir evangelizar aquelas pessoas que ninguém evangeliza, os super ricos, vou estar no meio delas, e eu vou evangelizá-las, pastor. A cobiça é tão terrível, e ela argumenta com a consciência, abafa a consciência, e aí o que ela faz? Ela assassina esta paz, ela nos prende, e depois o resultado são tristezas, feridas, problemas, dívidas, dificuldades, todo tipo de coisa. Como a palavra de Deus diz, que os homens trazem sobre si mesmo por causa da ganância. E não há como admoestar quando a cobiça domina a mente. Onde a cobiça, amor por ter mais e melhor, eu não consigo encontrar satisfação. Se eu não tiver aquilo que o outro tem, se eu não tiver apenas o suficiente. Eu vejo as pessoas tendo isso no meu trabalho, aquilo mais no meu trabalho, e eu fico na frente da televisão e dessas revistas, e eu vou para o shopping sem nada para fazer, só para olhar as coisas bonitas lá, alimentando a minha cobiça. E qual é o resultado? Ela toma lugar dentro de mim, eu não tenho satisfação com a vida, onde eu moro, o lugar que eu estou, a roupa que eu visto. A cobiça, ela teve um lugar aqui. Mas a palavra de Deus diz, não, neste momento, esta glândula deve liberar este hormônio para conter isso aí, fazer você agir. Você deve deixar que a paz, reconciliação, sou um filho de Deus, fui salvo, estas coisas vão virar pó, verdades, domine esta cobiça e mate ela e tire ela dentro de você. Onde a cobiça não haverá paz. Ah, pastor, mas se eu tiver esta coisa, o senhor pode saber, eu vou ter paz. Por quê? Porque no momento que eu tiver, a minha cobiça será alimentada e ela vai ficar quietinha, não é? Em paz. Sim, você vai ter. Mas esta que você está buscando é a paz do mundo, a paz satânica. Percebe? Com data de validade marcada. Na hora que o objeto, a pessoa, o momento, o cargo começar a envelhecer, a moda começar a sair de moda, novas coisas foram inventadas, então você não terá mais satisfação. Eu quero agora isso novo, não quero ficar fora de moda, não quero estar nesse lugar. Acabou a paz. Deixo-vos a paz. Na conversão, a minha paz vos dou. Não é como a paz do mundo. Então deixe que esta paz domine. Cobiça é um grande ladrão da paz. Em Hebreus capítulo 13, você se recorda dessas palavras no versículos 5 e 6, que diz assim, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele, Deus, disse, não te deixarei, nem te desampararei. Deixar, falsa, não há mais paz, reconciliação. Isso não vai acontecer. Então, seja o teu costume sem cobiça, sem avareza. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador. Ousemos dizer, deixar que a paz domine. Diga a si mesmo, Deus é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Você percebe que esse é um ato da vontade? Deus quer a nossa vontade, não apenas os nossos sentimentos. Ele nos deu a paz. Garanta que haja em você um coração e uma mente livre da cobiça, meu irmão. Se a cobiça já está mostrando evidências em tua vida, vá diretamente a Deus. Peça o perdão e rogue pela graça para vencer e abandonar isso. Faça morrer e deixe que a paz de Deus seja o árbitro e governe e domine sobre todos esses desejos. Segundo, um outro ladrão da paz, nós precisamos correr. Outro ladrão da paz são inquietações causadas por pensamentos e imaginação descontrolada. É muito triste ver um crente que deixou de ser espiritual e racional, e o que controla ele agora, o que dirige ele, são pensamentos e imaginações descontroladas. Alguns anos atrás, eu estava lendo sobre um médico na Inglaterra, que depois de muito tempo de medicina, ele decidiu reunir todos os prontuários de seus pacientes de 30 anos, e ler um por um, e estudar um por um.
focando nas preocupações que os pacientes tinham. Foi muito interessante o resultado dessa pesquisa, ele publicou depois. Ele descobriu que 40% desses pacientes, eles estavam apreensivos, iam a ele, por coisas que nunca aconteceram. 30% se preocupavam e estavam ansiosos com questões do passado que agora estavam além do controle delas. 12% temiam e ficavam ansiosos com a possibilidade de perder sua própria saúde física ou mental, o tempo todo preocupado. Embora as suas únicas enfermidades estavam na imaginação deles, desses pacientes. E todo o restante eram pessoas que estavam preocupadas e ansiosas quanto aos seus familiares, amigos, vizinhos, o que poderia acontecer com eles. Mas na maioria dos casos, ele não descobriu nenhuma base sólida, clínica, para as ansiedades e temores. Eram temores e ansiedades advindas da imaginação e sentimentos e intuições. Você começa a pensar e de algo racional se torna imaginário, você constrói uma situação e vai intuindo coisas e se torna uma verdade para você. E você é guiado por isso, mas é só imaginação. Querido, não estou falando sobre essas ansiedades imaginárias aqui, não. Sobre aquelas que parecem ter uma razão legítima, evidente. Agora, sejam legítimas ou evidentes, ou sejam imaginárias, deixe que a paz de Deus domine sobre elas. Elas não podem governar em tua alma, não é a vontade de Deus, não é o querer de Deus. Ansiedades, inquietações nascem muitas vezes de preocupações legítimas, necessárias, que são parte da nossa vida e cuidado aqui na terra. Mas essas preocupações legítimas se tornam danosas quando saem do controle e dominam a nossa vida e nos conduzem ao temor. Por quê? Porque elas nos levam a perder a perspectiva da nossa vida, que somos salvos, que o tempo está passando, que estaremos com o Senhor, que Ele nunca nos deixará, e nós começamos a nos comportar como pessoas, como se não houvesse um Deus. E nós criamos, o pior de tudo, um outro Deus em nós. Porque a Bíblia diz isto: ao Senhor teu Deus temerá, e a Ele somente adorarás. Mas se eu estou temendo algo terreno, não vou pagar as contas, estou suando dia e noite, não consigo dormir, eu dei o meu temor a isso. O meu Deus agora se tornou Mamon. Você percebe por que Ele nos deu esta paz? Para que nós não nos tornemos idólatras. Filipenses 4:6, não é? A paz de Deus que excede o entendimento toma o teu pensamento. Bem, vamos ler esse texto rapidamente, Filipenses 4:6, estas palavras: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, orações, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, aquela que ele já mencionou em Colossenses, ele não poderia estar falando sobre outra paz, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, porque a paz que Cristo nos dá, deixo-vos a paz. Bem, um pensamento sobre o futuro, estou ilustrando aqui, talvez seja o teu caso, é o nosso muitas vezes. Um pensamento sobre o futuro começa a tomar lugar no teu pensamento. Eu estou ficando mais velho. E como vai ser amanhã? Será que eu vou ficar sozinho, sozinha? Será que eu vou ter como me manter? E isso deixa de ser um pensamento e se torna uma ansiedade quanto ao futuro. E qualquer resquício de paz começa a ser engolido ali, naquele momento. Eu cheguei a certa idade, eu não me casei. Eu estou com medo, eu nunca vou me casar. Filipenses 4:6 diz: deixe isso. Permita que a paz de Deus domine. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ao contrário disso, ore ao Senhor, traga diante dele: Senhor, eu desejo me casar. Senhor, eu estou pensando sobre coisas do futuro, são legítimas. Traga isso diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E quando você faz isso, então aquela preocupação, você quer resolver isso, não é? Casar, ter alguém junto, pagar a conta, ter uma aposentadoria, para você ter tranquilidade quanto ao futuro. Não, você traz isso diante de Deus.
E Ele te dá aquela paz para que você vá firmado nele para a velhice, para o casamento, para a solteirice, para onde quer que seja, sem pecar contra Ele, sem dar um mau testemunho, dando um testemunho no mundo. Traga diante de Deus. E quando esses pensamentos vierem, faça isso. Não permita que a ansiedade controle teus pensamentos, intuições. Não permita. Veja uma regra aqui. No controle do teu pensamento e da imaginação, essas são as medidas que Paulo passa aqui nesse texto de Filipenses. No versículo 8 do capítulo 4, ele diz: quanto ao mais, irmãos, preocupações, dificuldades, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude nessa coisa, se há algum louvor nisso, pensai. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: eu estou sendo dominado por alguma preocupação, eu devo dizer a mim mesmo, primeiro, este pensamento, versículo 8, este pensamento que está me trazendo ansiedade e dificuldade, ele é verdadeiro? Tudo que é verdadeiro. Ele é verdadeiro ou estou exagerando? Eu não sei como vão ser as coisas. Como eu posso decidir uma coisa na minha mente que ainda está para se formar em 10 anos? Eu digo, isso não é verdadeiro, isso não é real, isso é apenas intuição, coisas que podem ser. Então eu não vou permitir que isso domine o meu coração, eu vou deixar que a paz de Deus domine o meu coração. Agora eu estou ficando assim, então eu penso dessa maneira. E isso que está entrando na minha mente é honesto, é honesto. É justo para com Deus que eu tome uma suposição e imaginação como um fato? É honesto isso diante de Deus? Ele me salvou, eu não estou dando um crédito de confiança a Ele. Esses meus pensamentos que estão me levando à ansiedade, eles são puros? Tudo que é puro. Em outras palavras, eles não estão envolvendo cobiça, ou é a cobiça que está me levando a isso? Ou é algum pecado? É realmente algum pecado que está me levando à ansiedade. Então eu não vou permitir isso, eu vou deixar que a paz de Deus domine meu coração. Assim, a vida dos pensamentos deve estar debaixo do controle da palavra de Deus. De outra maneira, toda a nossa paz se evaporará. Esse é um ladrão da paz. Deixe que a paz de Deus domine vossos corações, pensamentos. E aqui está o exemplo. É verdadeiro, é justo, é puro, é amável. Se me dar um outro vilão da paz, sabe qual é? Terrível. Insinceridade na fé. Para com Deus e para com os irmãos. Bem, para com Deus, quando você não ora e não estuda a Bíblia, e passa a semana fingindo que é um crente, fingindo que é um servo de Deus. Ou quando há pecados não encarados, não confessados, não abandonados, que persistem. A primeira disciplina do Senhor, quando há persistência em pecado e o sufoca a consciência, sabe qual é? Ele remove a paz. Porque a paz foi dada na conversão e ela é condicional a permanecermos na luz. Davi, depois de pecar e orar ao Senhor em arrependimento, ele diz: restaura em mim, não a salvação, porque ele nunca perdeu, mas a alegria da tua salvação. Então, quando há pecados, cobiça, temperamento ruim, o que quer que seja, e eu persisto nisso, eu não ouço a voz da consciência da palavra de Deus, o Senhor remove como disciplina esta paz, essa tranquilidade, esta alegria da salvação. Porque como todos os dons de Deus, esta paz é dada por Deus, para que eu volte e corra a Ele. Isso é misericórdia de Deus. Paz para com os irmãos. Eu sou artificial, sou uma pessoa que não cumpre a palavra, que prometo com facilidade, mas não faço nenhum esforço para cumprir o que eu disse repentinamente. Sempre recebendo na igreja, nunca acrescentando nada. Sempre se aproximando de outros irmãos com algum interesse pessoal, carnal. E você lida assim com a igreja, onde o Espírito de Deus habita, que é o corpo de Cristo? Esta insinceridade, ela rouba a paz. Por quê? Porque a insinceridade, grave isso, é a irmã gêmea siamesa da mentira. Insinceridade é a irmã da mentira. E estraga uma igreja. Satanás talvez não plantaria diretamente a mentira em você, mas ele tenta, os crentes, não é?
Ele tenta os crentes a insinceridade. Não ler a palavra, não orar nos relacionamentos com os outros. Se ele tentar colocar mentira, ele diz, minta, fala assim, nós vamos rejeitar, isso é pecado. Mas ele põe pela insinceridade. Ele traz a irmã gêmea, que depois convida a outra irmã. Isso rouba a paz, o Senhor não permitirá. Amor fraternal, você o cultiva, você dá um passo de interesse, de amizade, de direção ao seu irmão. Quando foi que você fez isso? Pela última vez, quando o Espírito falou à tua consciência. E se há ofensa e pecado, você obedece o comando da palavra de Deus. Perdoe, ou chame para conversar quando é um pecado. Ou você guarda mágoa, e essa mágoa se torna uma raizinha de amargura, igual um dente que foi extraído, mas ficou uma raiz e inflama tudo na tua alma e na igreja. Você segue e obedece o que Cristo falou. Se teu irmão pecar contra ti, faça isso. Ou, meus irmãos, filtre estas ofensas menores. Você faz isso? Não, eu vou guardar mágoa, eu não vou fazer nada, mas vou deixar aqui, vou deixar que esse negócio me consuma. Não, permita que a paz de Deus elimine isso. Em obediência. Senão se torna um pecado. Orgulho ofendido. Exercite o perdão. Livre, como você foi perdoado. Bem, queridos, eu preciso concluir aqui. Deixe-me concluir com mais 2 pontos. Ladrões da paz. E esse é terrível. Ser guiado na sua vida pelos noticiários e não pela palavra de Deus. Oh, a Covid, isso e aquilo, meu Deus. Eu não vou para a igreja, eu não vou adorar, eu não vou fazer isso. Você foi dominado por isso. Está te governando. O noticiário. E a guerra, e a Ucrânia, e a Rússia, os Estados Unidos, e a China, e Taiwan, e a Venezuela agora, e Cuba, vão receber mísseis da Rússia. Está tudo chegando aqui, nós vamos morrer, vai acabar o mundo. Peraí, você não tem um Deus que diz que vai voltar a este mundo? Pode alguém destruir o mundo com a terceira guerra mundial e cessar o plano de Cristo, ele não voltar a esse mundo? Você se esqueceu da verdade? Ninguém vai destruir este mundo, vai ser Cristo que vai destruir. Ele diz que até o final dos tempos a sementeira vai produzir, vai ter estação, chuva, vento e verão, vai crescer, vai ter água, vai ter um clima propício para você viver. Mas não, o noticiário ele dominou assim, há verdades ali, mas eu comecei a deixar isso me dominar, e agora eu estou assim, assado. Isso é um ladrão da paz. E a economia, não sei, a inflação está subindo, não vou poder comprar uma casa, porque o juro já aumentou, e será que eu posso iniciar essa empresa? Isso, aquilo. Estou sendo dominado por dias, por semanas, por isso. Entrou em mim, eu não faço nada. Deixe que a paz de Deus domine isso. O conhecimento da verdade. Esse é um imenso ladrão da paz. O Senhor nos chamou para esta paz, a paz de Deus. Bem, eu deveria falar sobre autossuficiência e autodeterminação. Eu não busco conhecer a Deus. Eu não busco conhecer a vontade de Deus. Sou eu que conduzo a minha própria vida, baseado em minha própria inteligência e capacidade. Eu não me submeto à lei de Deus. Eu sou como Ló, eu sou guiado pela vista, pela intuição. Eu escolho esta carreira pelo que me apraz, me dá mais dinheiro. Eu moro nesta região por essa razão terrena. Eu vou nesta igreja porque eu me sinto mais à vontade, não porque a verdade é ensinada lá, tem mais gente, é mais festa. Eu sou guiado pela autossuficiência do que eu imagino, do que eu gosto. Assim, não há paz nisso, apenas autodeterminação. Mas quando eu sou guiado pelos princípios e parâmetros da palavra de Deus, então há paz, porque eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. Você conhece os princípios bíblicos para a condução divina na vida? A autossuficiência são vilões da paz. Queridos, eu termino aqui, tanto para ser dito. Ouça essas palavras do Espírito. Versículo 15, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecido. Não arrisque a tua paz, ela é preciosa, é uma âncora. É uma âncora que você precisa no meio do tumulto de pensamentos e preocupações e emoções, desde que ela governe e domine a cada dia da semana, a cada nova provação. Essa paz foi recebida na conversão, porque você está agindo dessa maneira. Onde está a tua paz? Ela te foi dada. Ela é para isso. Essa convicção de que os meus pecados foram perdoados. O presente está sendo governado por Deus, para o bem. O futuro que eu ainda não conheço será trazido por Deus. Ele é o Senhor da história. Ele não me trará separação. No futuro eu não estarei separado de Cristo. Ele me preservará. A cada dia, a cada nova semana,
A cada nova página da vida, um relacionamento, um estudo, uma nova idade, a velhice, a juventude chegando, deixe que a paz de Deus seja o árbitro. Esta é uma imensa bênção que Ele te deu. Assim, um ato da vontade. Deixe que a paz de Deus faça com que ela domine o teu coração. Isso não é irracional. Isso não é a política do avestruz de imaginar que nada existe. Isso é através das dificuldades, com aquela paz que Cristo nos deu na conversão e é baseado nestas verdades. Meu querido irmão, aqui está o teu suplemento, aqui está tudo o que você precisa. Use isso. Foi dado por Deus. Como você se priva desta bênção, desta alegria, deste presente que Deus te deu para uma vida boa, assim por dizer, neste mundo espiritualmente. O mundo está explodindo, se decompondo, mas Deus te deu aquela graça aqui, porque você sabe o que acontecerá, que mal não virá sobre você espiritual, que o Senhor te guarda, Ele supervisiona tudo, que nada acontece sem que Ele saiba. Mantenha isso. É para a tua alegria, para a tua alegria. Deixe que a paz de Deus, para a qual fomos chamados, domine o teu coração.